notícias para nós aqui no De Bem com a Vida, notícias e falando do Japão, né, que abalou a Terra, abalou o mundo, tudo aquilo que aconteceu, e muitas vezes nós vemos o resultado, mas não temos o conhecimento, né, de fato, do que foi que aconteceu. O De Bem com a Vida hoje vai trazer esclarecimento sobre as nossas vidas. Estamos recebendo o Flávio, que é geógrafo. Boa tarde, Flávio. Tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Ao De Bem com a Vida. Obrigado. E nós temos muitas dúvidas, né? Porque a gente viu o que aconteceu no Japão e aí vem à tona, né? Será que pode acontecer no Brasil? Como é que acontece? O que vem a ser um terremoto? Vamos começar por aí. Certo. Então, primeiramente, o terremoto é um fenômeno natural, né? Com o movimento das placas tectônicas. Todo o planeta ele é dividido por placas, né? Então, vamos imaginar o nosso planeta, o globo, todo rachado, né? E essas placas sobre o magma, que dentro da Terra existe todos os minerais em estado incandescente, o fluido, né, em líquido, e essa superfície, a nossa crosta terrestre está boiando nesse magma. E a superfície não é totalmente inteiriça, ela tem fragmentos, né, e essas placas se movimentam. Todo o globo? Todo o globo. Todo o globo tem Essas placas, mas elas não estão ligadas. Elas estão em contatos. Em contato, Tem tá. placas, vamos imaginar uma forma bem simples, uma bola de futebol e os gomos dessa bola, né? Então cada placa tectônica seria um gomo. Tá. Né? E essas placas se movimentam em determinadas regiões com mais violência, né? No caso, sim. É um movimento constante, a dinâmica da Terra. Ela está sempre em movimento, o magma está em movimento por dentro da Terra, e isso faz movimentar as placas em diversas direções, e o caso do Japão foi que ele fica no círculo de fogo, né, da Ásia. São regiões com 4 placas tectônicas se encontrando, né? Um caso bem diferente do caso da América do Sul aqui no Brasil, sobre o Brasil, né? Existe, por exemplo, terremotos, vulcões na América do Sul na direção do Chile, né? Mas sobre o Brasil a gente é privilegiado nesse sentido, nós estamos sobre a placa, não na divisa das placas. O problema são as divisas, né? Então o continente asiático, principalmente sobre o Japão, são encontros de placas. Então esses encontros do choque ocorreu o terremoto, né, o mais conhecido terremoto, e agora o tsunami vem mais conhecidos na mídia, pelo público, desde 2004, né, que houve um tsunami muito violento na Indonésia. Né? Sim. Aí o primeiro que veio à tona. Sempre existiu, né? Mas com a questão da globalização, com os meios de comunicação, as notícias correm mais rápido, via internet, celular, imprensa. Então sempre existiu desde a origem do planeta, da formação do planeta, mas agora está sendo muito mais rápido o conhecimento sobre esses fatos, né? Mas, Flávio, é comum um terremoto seguido de um tsunami? Não, depende de onde acontece. O que aconteceu, o terremoto no Japão, foi localizado na profundeza do oceano, ali na Ásia, no oceano do lado do Japão, né? Aconteceu a 300 quilômetros do continente, né? do país Japão. O que acontece? Ele foi muito raso, ele foi na superfície marinha, no subsolo marinho, a 25 km só desse subsolo. Então a potência dele, as ondas sísmicas, veio com muito mais forças, né? Foi primeiro o tsunami e depois o terremoto? Não, o primeiro foi o encontro das placas tectônicas, especificamente a placa do Pacífico com a placa da Ásia, Eurásia, uns chamam. E o contato, o que aconteceu? O choque. Então, Aí já deu um abalo. Já deu um abalo. O primeiro é o terremoto, ele é mais rápido. E aí esse abalo que foi considerado altíssimo? Foi muito alto, foi isso. A escala vai de 0 a 10, chegou a 8.9, né? De 0 a 10 chegou a 8, então foi um abalão. Foi muito, nunca foi registrado acima de 9.5. Então chegou a 8.9, está um limite que o mundo não conheceu, e o Japão nunca conheceu. Já teve outros países, já com o Chile, por exemplo, em 1960, se eu não me engano, que teve um abalo de 9.2, 9.5, mas no Japão 8.9 nunca tinha acontecido. Então o que houve? A placa
americana, ou uns chamam de placa americana, norte-americana, ou placa do Pacífico, se encostou, ela está empurrando, ela está sob pressão. A placa da Eurásia, onde fica exatamente o Japão, esse choque, ele empurrando, uma hora ela teve que, uma cedeu. Na hora que cede, tá o estralo, vamos imaginar um grande estralo na costa, e esse choque, as ondas sísmicas do terremoto chegou nas cidades do Japão que foi afetada, e o choque na água, né? Vamos imaginar uma bacia d'água, né? E você dá um tapa na água. A água ela vem com força, esse abalo que você deu tapa no fundo da bacia, no fundo do oceano, no caso, a água vem e forma as ondas. Então, para eu entender, o tsunami, ele aconteceu devido a esse abalo que chegou até o oceano. Exatamente, no fundo do oceano. Então tá bom. E quanto tempo depois do abalo? Depende da proximidade. No caso do Japão foi menos de uma hora e meia. Foi muito próximo, foi próximo de 200 a 300 quilômetros do litoral. Né? Então as cidades litorâneas foi muito rápido. O Japão é um país super evoluído nessa questão de terremotos, de prevenção, de alarmes. Estão preparados, treinados desde crianças, as crianças desde as primeiras séries já são treinadas, né? E existe uma vigilância total, 24 horas por dia, em todo o Japão, no litoral, existem boias no mar, né? No mar do Japão existem boias alinhadas que percebem esse movimento da onda gigante, que a onda do tsunami é diferente de uma onda tradicional, uma onda de surf, o pessoal pega surf, é diferente. Ela vem, é uma onda em linha, muito extensa, chega a 10 a 20 quilômetros de extensão, depende da distância que ela foi do epicentro, e ela chega com muita velocidade, média de 700 a 800 quilômetros por hora, né? Então ela chegou muito rápido, mas deu tempo para salvar, pela organização do Japão, salvou muitas vidas. Né? Eu ouvi alguns relatos que se o Japão não fosse tão preparado, com certeza o acidente, o estrago seria bem maior, se eles não fossem tão capacitados, já preparados para isso. Sim, é o caso que eu citei de 2004 da Indonésia, eles não tinham preparo, são países menos evoluídos, e com tecnologia muito fraca sobre terremotos. Foi o Japão que chegou a avisar a Indonésia na época, mas as informações não chegaram a tempo, teve mais de quase 200 mil mortes. Mas deixa eu fazer uma pergunta, você foi muito boa, você, né, o pessoal de casa. Eles são tão, assim, preparados, né, tão capacitados. Foi avisado? Conseguiram ver? Ou não deu tempo? Como é que funciona tudo isso? Certo, vamos primeiro sobre o terremoto, né? A consequência foi o tsunami. Então o terremoto, ele é muito difícil prever, não é igual a previsão do tempo de um dia, de 2 dias, é praticamente impossível. Ele já tem um estudo, né, por vários centenas de anos que o Japão existe, veio com a evolução, eles descobriram que a região, por estudos, é uma região muito propícia a terremotos, então eles vieram evoluindo com os estudos. O que acontece? O terremoto, ele pode começar um epicentro, um terremoto forte de 8,9, que foi o pior. Ele pode vir anteceder o terremoto alguns abalos, né? Mas geralmente é o mais forte primeiro. Depois do terremoto principal vem as réplicas, que eles costumam dizer. As réplicas são os abalos de acomodação da superfície da crosta, que depois do grande abalo ela se acomoda, porque ela é dinâmica. Está pondo em ordem, né? Está pondo em ordem, exatamente. Não é uma coisa fixa que já senta e ela fica parada, ela vai se ajeitando aos poucos. Então o terremoto é muito difícil. Existe o alerta, por exemplo, existe uma velocidade, um tempo do epicentro, existe, vamos supor, o sismógrafo. Próximo ao epicentro, eles descobrem. Está tendo um abalo. Então até chegar na cidade é um lapsos muito rápidos de minutos, mas dá tempo de soar alarmes de pessoas, evacuar prédios, casas, né? Coisas de segundos, de minutos. Já o tsunami já é um tempo maior, já dá tempo de evacuar uma boa área, né? Evacuar, principalmente do nível do mar, né? Subir para uma área. No caso deles, a gente vai no tempo, né? Alguns vilarejos do Japão com pouca comunicação,
pessoas que não têm o contato com informática ou televisão, pessoas idosas do Japão ficaram sem informação na hora, né? Cidades bem afastadas que sofreram muito com esse tsunami. Tá certo. Essas réplicas estão acontecendo no Japão nesse momento, né? Que são esses ajustes. E por quanto tempo isso ainda pode acontecer? Olha, pelo estudo, pelo que eu já estudei, realmente está indo além do normal, né? Tudo indica, por alguns estudiosos, acredito que pelo abalo foi muito forte realmente, né? Então a gente não dá para calcular uma coisa que o Japão nunca tinha visto, né? Então, como o Japão nunca chegou nesse terremoto de 8,9, ele não sabia as consequências deles, então a consequência está sendo inédita agora. Então, já realmente a ideia central realmente foi o maior que teve, então as consequências das regras vai ser um pouco mais longas. Ah, certo. Vamos falar um pouquinho da explosão, né, das explosões das usinas nucleares, que foram muito grandes, né? Foram muito grandes e graves. A população que morava próximo das usinas teve que ser afastada. E eu quero saber de você que riscos e tipo de contaminação oferece a pessoa ficar exposto a uma explosão como essa? Então, aí muito se fala da energia nuclear, né? Uhum. A energia nuclear, no primeiro momento, é assustadora pela contaminação a grande energia retirada do urânio, né? Dos núcleos da usina. Seria uma fonte de energia muito limpa. Totalmente segura, mas se não houvesse esse fenômeno da natureza tendo o fato do terremoto, né? Então o que acontece? O urânio que fica dentro da usina, do núcleo da usina, é um minério super contaminante, né? Ele tem radiação. Então, ele explodindo, ele vazando na atmosfera, ele não vai, e também muitas pessoas pensam que vai explodir como uma bomba atômica, ele não tem a frição da bomba, ele tem só o contaminante, né? Então, esse contaminante vazando, tendo uma explosão pequena, assim, não é para devastar o local, só de vazar o contaminante, ele realmente mata animais, vegetais, seres humanos, tudo que tiver vida. A região toda, a região perde a vida. Depende da quantidade da radiação. Eles estão calculando 20 quilômetros de diâmetro, né, da usina, mas a radioatividade é muito perigosa, né? Ela causa nos seres humanos o câncer, principalmente câncer de tireoide. Porque a radioatividade ela penetra em tudo que você vive. Tem célula, ele destrói, né, a célula do ser humano, destrói o gene, né? Então a célula fica vazia, ela se apaga e a pessoa praticamente vai tendo mortes de órgãos, falências de órgãos, seria o câncer em si, né? Mas só que num estralo de dedos, né? Não é um câncer natural que veio consequência não é um processo, não é um processo, algo uma coisa provocada, resumindo de uma forma bem fácil de entender, como se fosse o câncer de um estralo de dedos, né? As pessoas perdem toda a vitalidade. Fábio, algumas matérias anunciaram que essa crise nuclear é similar ao que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial com Chernobyl. Essa alegação é correta? Não, a Chernobyl foi um acidente na Rússia, né? Uhum. E o Japão sofreu na Segunda Guerra Mundial as duas bombas, né, de Hiroshima e Nagasaki. No meu ponto de vista, tem ainda a imprensa japonesa, ela para não assustar a população, ela não solta todas as informações de uma vez, né? Tem muito mais imprensas internacionais descobrindo mais coisas do que a própria divulgação da imprensa japonesa. Ainda não dá para calcular o estrago, né? Hoje de manhã teve a segunda explosão no segundo reator, é uma coisa preocupante. Chernobyl ficou por muitos anos a região da Rússia contaminada, que foi uma usina na Rússia, na antiga União Soviética, que chegou a explodir por problemas, não foi terremoto, foi uma falta de manutenção, alguma coisa desse tipo. A Segunda Guerra, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, destruiu duas cidades gigantes do Japão. Houve contaminantes deixando gerações para gerações. Hoje as últimas pessoas contaminadas que sobreviveram são idosas, né? E praticamente o Japão retomou. Agora a gente precisa dar tempo ao tempo e investigar, as autoridades japonesas, até mundiais, investigar e de repente isolar a área completamente. E, infelizmente o Japão já é um país pequeno, uma população muito grande, vai ficar complicado para o Japão. Realmente ele vai entrar numa crise
mas dá tempo ao tempo, né? E em estudos aí os órgãos especialistas estudarem, né? E tá isolando a área. Isolando. Então, você acredita que, quais são as principais medidas a serem tomadas numa situação como essa? O isolamento? Sim, isolar a área, pegar as pessoas, retirar as pessoas urgentemente. Também tem o problema com a natureza, né? É um risco ambiental também de contaminar vegetais, né? Animais, por exemplo, se uma região que foi atingida, né, por essa explosão nuclear, ela não volta a ser demora muito, dependendo da quantidade de radioatividade exposta na região, pode demorar de 50. Em primeiro lugar, a economia do Japão vai afetar, o Japão vai ficar dependente mais de países evoluídos como Estados Unidos, a China, de repente, vários países da Europa, mas o Japão, em vista de outros países, mas é a questão do perigo nuclear, que pode ser carregado pelas correntes de ar, né, alguma contaminação se for muito grande, pode chegar no Pacífico, pode ir para a Europa, né, pode chegar até na América do Norte, com mais rapidez, que é muito próximo. E a questão do tsunami, os países deram alertas de tsunami, como Havaí, Estados Unidos, toda a costa litorânea aqui da América do Sul também, não chegaram, as ondas chegaram muito fracas, né. Então, que a distância do Japão... Tiveram até um horário, né? Às 3 horas da tarde vai acontecer. Foi tudo calculado pela velocidade, né? Tá. Mas pelo mar ela vai se dispersando. Vamos imaginar um lago, quando você joga a pedrinha. A pedrinha, na direção que você jogou a pedra, foi a principal onda. E ela vai terminando, ela vai dissipando ondas, né? Então, ela vai terminando. Uma hora termina. A mesma coisa do Oceano Pacífico. O epicentro, as grandes ondas desse choque foi logo o Japão, e ela foi terminando e não chegou a abalar os países vizinhos, né? Tá certo. Claro, eu posso agradecer a sua presença aqui no De Bem com a Vida, esclarecendo essa tragédia, né? Porque é uma tragédia. A gente acordou na sexta-feira, de repente, quando você escuta o rádio, né? Vai abrir seus e-mails, tá lá, né? E realmente um espanto para toda a terra. E eu De Bem com a Vida te esclarecendo, claro. Deus te abençoe. Obrigado pela sua presença aqui no De Bem com a Vida e trazendo mais esclarecimentos para nós aqui, viu? Deus te abençoe. Conferiu, entendeu o que é um terremoto? Entendeu o que aconteceu? Então também entenda que Deus está lhe dando uma grande oportunidade de viver o melhor dia da sua vida. Sabia disso? Deus está lhe dando